a mente do nosso querido amado irmão que nos assiste na live, o coração, para que ele possa compreender a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Vamos então iniciar. Terceiro inimigo, a morte, o último inimigo do homem, inimigo da redenção. O objetivo desta sessão, deste estudo, ao concluir o estudo, você, discípulo, que está participando do discipulado, deverá, primeiro, compreender a morte à luz da revelação bíblica. Segundo, entender sua origem histórica e sua relação orgânica com o pecado, já que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Terceiro, diferenciar a morte física e espiritual eterna, que são dois tipos de morte. A física e também tem a morte eterna, tá? Quarto, reconhecer a morte como inimigo já vencido por Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o Senhor. Quinto, desenvolver esperança escatológica sólida, com base na palavra de Deus. E depois viver com vigilância espiritual diante da realidade inevitável da morte. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, iremos passar pela morte. Todos, sem exceção. Mas veja, existe uma esperança. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse isso quando ele encontrou com uma das irmãs do Lázaro. Lembra do Lázaro que Jesus ressuscitou? Jesus disse para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, viverá. Então, nós vamos vencer a morte. Quem vai vencer a morte, pastor Costa? Todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, reconheceu ele como seu Senhor e Salvador, e que segue fielmente se submetendo a Jesus e a sua vontade e os seus ensinamentos. Muito bem, então a morte na revelação bíblica. A Escritura não trata a morte como fenômeno neutro ou simplesmente biológico. Não. Ela não é apresentada como parte natural da criação original, mas como intrusa na história. Porque antes disso, a morte não tinha poder sobre a vida do homem nem da mulher. Eu estou falando aqui de Adão e Eva, antes da queda. Pois bem, em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus advertiu. O que foi que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrereis. Foi aqui que a morte teve a sua inauguração. Então, a morte é, portanto, em primeiro lugar, agora sim, nós vamos para a leitura bíblica. Veja bem, consciência do pecado, Romanos 6, 23. Veja o que foi que Paulo disse à igreja que estava em Roma. Romanos 6, 23, Paulo vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo, realidade universal. Hebreus 9, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, todos vão ter que morrer. Inimiga da vida criada por Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, porque Paulo falou com a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer, e o último inimigo que será destruído é a morte. É o último inimigo que vai ser destruído. Agora, porta de entrada para o juízo, que é Hebreus 9, 27. Por que o autor da carta aos Hebreus diz, depois da morte segue-se o juízo? Porque está definido, tudo que você tiver a fazer em prol da sua salvação, tem que fazer em vida. Depois de morto, não dá para fazer, tá? Então, você precisa estar atento. Poder derrotado pela ressurreição de Cristo. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54,
54 ao 57. Ele vai dizer o texto: no momento em que este corpo perecível se revestido incorruptível, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Essa promessa é para mim e para você. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Então, a morte não terá mais poder sobre a vida daquele que o Senhor Jesus Cristo levou. Porque o verso 56 diz: porquanto o arguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é através do Senhor Jesus Cristo que a gente consegue prevalecer. Ela não pertence ao estado original da criação descrito como muito bom, lá em Gênesis 1:31. Vamos ver o que foi que disse lá em Gênesis capítulo 1:31. Diz assim, ó: então Deus contemplou toda a sua criação, então Deus tinha feito toda a criação, ele contemplou a sua criação, e eis que tudo era muito bom, ou seja, Deus chamou que tudo era perfeito, a morte não estava lá, ok? Louvado seja Deus. Ou seja, a sua presença é sinal de ruptura. Agora, uma coisa que nós precisamos saber é sobre a natureza da morte. Sobre a natureza da morte. A morte, biblicamente, é mais ampla do que seção biológica. Ela possui dimensões teológicas distintas, para que você conheça. Saiba exatamente o que é isso. E aí nós vamos começar falando sobre a morte física. É a separação entre a alma e o corpo, alma e espírito e corpo. É por isso que quando uma pessoa morre, o corpo, que é a matéria, tomba, e aí é feito o quê? É feito todo um funeral. Então, o corpo vai para o cemitério, que entra em estado de decomposição e, consequentemente, vira pó, para que se cumpra Gênesis, em que o Senhor disse: do pó tu veio, então o pó tu vai voltar. Só que, veja bem, no momento que a pessoa morre, sai do seu corpo o espírito e sai do seu corpo a alma, que permanece vivo, tá? Então, veja bem, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Só que, veja, nem todo espírito, nem toda alma volta para Deus. Porque, veja, é necessário que em vida, eu, você, todos nós, principalmente aqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus Cristo, possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, possa se submeter aos seus mandamentos e viver uma vida de fidelidade, para que esteja apto, né? Para que aconteça como aconteceu na parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, que mostra que o rico, o Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos do Senhor para junto do nosso pai Abraão. Então, veja, aquela alma, aquele espírito, agora já estava com Deus. Mas morreu o rico. E o texto vai dizer que foi sepultado no Hades, que não é o inferno, mas é como se fosse um lugar que já está preparado, que inclusive hoje, na noite deste dia, teve pessoas que morreram ali por volta das 10 da manhã, outros morreram às 15 horas, outros morreram às 19. Tem gente morrendo agora, nesse exato momento, que são 20 horas e 50 minutos. Só que está morrendo sem salvação. Aí não há nada que possa ser feito. Infelizmente, a pessoa passará pelo juízo, será condenado, e aquele que morre sem Cristo já vai direto para o Hades, que é uma espécie de inferno provisório. E no dia do último julgamento,
a alma e o espírito dessa pessoa que morreu sem salvação, naturalmente passará pelo julgamento, será julgado, será condenado, e aí sim, o espírito e a alma será transferido para o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Mas não esqueça de uma coisa, ainda que o inferno ainda não tenha habitante, mas o Hades, que é como se fosse o inferno, está cheio de habitantes. Todo dia chega uma grande quantidade de espíritos e de almas no Hades, né, de determinados lugares do mundo, daqui de Santa Catarina, de todo o Brasil e do mundo todo. Pessoas que, infelizmente, quando estavam em vida, nunca se decidiram por Jesus Cristo. Então, você que já se decidiu, que você possa se manter fiel a ele. Característica: fim da vida terrena, porque a pessoa morre, dissolução do corpo, que entra em estado de decomposição, eu estou falando da morte física, continuidade consciente da existência espiritual, no caso, a alma e o espírito continuam vivos. A morte física não é aniquilação, a pessoa continua existindo em estado intermediário. Lucas 16, 22, 23 fala. Agora veja bem, nós temos a morte espiritual, é a separação do ser humano em relação a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. A característica: alienação espiritual, perda da comunhão divina e incapacidade moral de responder a Deus sem regeneração. Então, morreu sem salvação, está completamente perdido e não há absolutamente nada que possa ser feito. E é por isso que eu te aconselho, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, ou até você que entregou, mas não tem levado isso muito a sério, quer se reconciliar, hoje é noite de reconciliação. Toda noite, todo momento, enquanto há vida, há esperança. É um momento de reconciliação com o Senhor. Alguém pode estar biologicamente vivo e espiritualmente morto. Ou seja, eu posso estar vivo aqui, ó, como eu estou aparecendo, mas posso estar morto espiritual. Esse é o estado de muitas pessoas na Terra. E a gente pode até caracterizar como morto-vivo, né? Vivo no corpo, mas morto espiritual. É necessário que ambos estejam vivos, tanto o corpo como a parte do espírito esteja vivo também. Alguém pode estar biologicamente vivo e espiritualmente morto. Essa é a condição natural da humanidade caída. Morte eterna, segunda morte, que tem a primeira morte e tem a segunda. A primeira morte é a morte do corpo e tem a segunda morte, que é a morte eterna. Veja, Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo, que aqui no caso é o inferno, propriamente dito. Se morrer sem salvação, hoje, vai direto para o Hades, que é justamente um lugar que está preparado para receber o espírito e alma daqueles que não levaram a sério Jesus, rejeitaram Jesus, não quiseram se submeter a ele e aos seus ensinamentos, repudiaram Jesus. E a consequência é o lago de fogo e enxofre. A característica, aí a pessoa vai ter que enfrentar o juízo. Isso aí é inevitável. Exclusão eterna da presença favorável de Deus. A pessoa passará a eternidade no inferno e não no céu. E isso é muito triste. Estado permanente de condenação. Existem algumas filosofias, algumas correntes teológicas que dizem que não, que o inferno é só por um período de tempo. Não caia nessa conversa, porque a Bíblia diz que o inferno é eterno, tá? E essa é a culminação da morte não redimida. A origem da morte, vamos saber a origem. A morte entrou na história por meio do evento real. A queda, qual queda? A queda de Eva e a queda de Adão. É exatamente isso que Paulo explicou à igreja que estava em Roma. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz: porque um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte.
Então, por intermédio de Adão e Eva, entrou a morte, tá? O princípio teológico ele é bastante claro, para que ninguém se engane. Pecado gera morte, tá? Rebelião produz separação de Deus. As pessoas que são rebeldes, que não se voltam para Deus, que deixam Deus de lado, que colocam o dinheiro, bens materiais, riquezas e glórias terrenas e deixam o Senhor Jesus para escanteio, sofrerão essa consequência que produz separação eterna de Deus. Desobediência rompe a vida cristã, rompe a comunhão. A morte é consequência judicial, porque todos passarão pelo grande tribunal, que é o juízo de Deus. Judicial, resultado, juízo divino. Espiritual, ruptura relacional entre Deus e o homem. Entre Jesus e o homem, entre o Espírito Santo e o homem. Existencial, desintegração da ordem criada. Não é acidente biológico, mas sentença moral. Então, você precisa estar esperto, tá? Agora, veja, estou falando neste discipulado, que é um dos meus livros, Formados por Cristo, e esse capítulo, ele traz exatamente esse título, os 3 inimigos mortais da redenção, que é Satanás, o pecado e a morte. Então, veja bem, a morte como inimigo. É claro que muitas pessoas não têm levado Satanás a sério, não têm levado o pecado a sério, e, claro, não têm levado a morte a sério. Mas, olha, veja bem, o pecado matou o Filho de Deus. Satanás é impiedoso e o propósito dele é roubar, matar e destruir, colocar a alma e o espírito no inferno. E a morte são muitas pessoas que têm brincado com a morte. Tem pessoas que andam em cima de uma corda bamba, sabe? Então não se pode brincar, porque a morte é um inimigo terrível. A Bíblia declara: o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Agora, talvez você pergunte, pastor Costa, mas por que a morte é considerada inimiga do ser humano? Eu vou te responder de forma objetiva e clara e bíblica. Por que a morte é inimiga do ser humano, de todas as pessoas? Ela desentrega o corpo. Quando a morte mata alguém, este corpo, o nosso corpo, você já parou para pensar como ele fica? Tudo para. Nada mais funciona no corpo. E o corpo começa a apodrecer. E é por isso que tem que pegar o corpo e levar para o cemitério, fazer o velório, enterrar e deixar lá. Porque ele vai ficar completamente em estado de decomposição. Para você ver o poder que a morte tem. A morte interrompe vínculos terrenos. Para você ver que o próprio salmista, ele fez uma declaração que é muito terrível. Ele chega a dizer numa ocasião: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque os que morrem, os que descem à sepultura, não pode nunca mais te glorificar. Então veja o poder que a morte tem.
ela também recorda a condição caída. E a morte pode conduzir a alma e o espírito ao juízo final, à condenação eterna. Você sabia que muitas pessoas hoje, que eram para estar agora, neste exato momento, junto do nosso pai Abraão, que já era para ter conhecido os santos profetas, está bem, mas hoje estão num lugar de tormento, porque a morte conduziu a alma e o espírito dessas pessoas ao lago de fogo. Porque se você observar o que o Lucas vai dizer na parábola em que Jesus contou sobre o rico e o mendigo, em que o Senhor disse, olha, 2 homens, um era mendigo. Ele vivia ali comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia ele morreu e foi levado pelos anjos do Senhor para junto do nosso pai Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. O versículo a seguir vai dizer assim, no Hades, em tormento, o espírito do rico e a alma do rico olha e enxerga ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele está desesperado, porque ele começa a dizer que lá é um lugar que arde em chamas de fogo, é um lugar de tormento. Ele diz que está com sede. Ele entra em pânico. Pra você ter uma ideia, o quanto isso é muito sério, ele chega a dizer para Abraão que mande na terra avisar os seus irmãos, para que a morte também não surpreenda eles, para que eles não viessem para o lugar de tormento. Então você vai ver que a coisa é bem séria. Então veja bem, a morte é chamada o último inimigo. Por quê? No plano redentor, será a última realidade a ser completamente abolida da consumação. Jesus venceu a morte. Quem está em Cristo também já venceu a morte. Isto é notório. Pode morrer fisicamente e vai, porém, na hora que morrer, o espírito e a alma saem do corpo e a pessoa vai para junto do nosso pai Abraão. Já vai estar gozando da vida eterna. É muito tremendo isso. A morte é paradoxal, inevitável na história, mas temporária no plano de Deus. Aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, reconhece como seu Senhor e Salvador, está seguro. Agora, talvez você pergunte, Pastor Costa, por que a morte atua sobre todos? Sobre todos. É porque todos pecaram. Tá? Esse é o motivo. Paulo disse isso à igreja que estava em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Só que a misericórdia de Deus é agora, é hoje. Depois que morre, não adianta clamar. Porque todas as pessoas que morrem sem salvação, por mais que clame, que foi o que aconteceu com esse homem rico, e ele não foi para o Hades porque ele era rico, porque o Senhor também salva pessoas ricas. Ele foi para o Hades porque ele nunca quis saber de um compromisso com Deus. Moisés e os profetas estavam lá e ele não quis saber de absolutamente nada. Então, veja bem, a universalidade do pecado implica a universalidade da morte. E aí nós temos reis que morreram, que morrem, pobres que morrem, justos que morrem, ímpios que morrem. São 4 classes aqui. Reis que morrem, pobres que morrem, justos que morrem e ímpios que morrem. Ricos também morrem. Mas o problema não é morrer. Faço minhas palavras
do pastor Hélio Flecha, que agora já está lá com nosso pai Abraão, ele dizia: o problema não é morrer, pastor Costa. O problema é como a alma e o espírito vão se encontrar com Deus. Aí pode se tornar um grande problema. A morte é o grande nivelador da humanidade caída. Até os redimidos vão experimentar a morte física, porque todos vão morrer, mas não a espiritual. A espiritual não. Nós já vencemos porque o nosso Senhor venceu a morte na cruz. Mas não como condenação, e sim como transição. Só de passagem. Sai desta vida para uma nova vida junto com Deus. Agora, veja, a morte, ela tem o poder de causar diversas consequências. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. São diversas as consequências que ela pode causar. Olha, aqui ela causa a separação física, que é o rompimento dos vínculos terrenos. O estado intermediário entre consciente aguardando o juízo, tá? É o registro da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Terceiro, juízo divino. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, que vai acontecer o tribunal de Cristo. E é claro que no tribunal de Cristo, aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador, estarão tranquilos, porque serão absorvidos no tribunal de Cristo. Porém, aqueles que fizeram o contrário já estão condenados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso quando esteve aqui na terra. Ele disse: olha, eu não vim para julgá-los. Eu não vim para condená-los. Vocês já estão condenados, porque houve a queda no Jardim do Éden. E toda a descendência estava caída, mas eu vim e posso salvá-los. Aí é diferente, tá? Então, veja bem, no tribunal de Cristo vão comparecer, que é o registro da segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 10. Destino eterno, vida eterna ou condenação eterna. O ser humano vai escolher para onde quer ir. Mateus, capítulo 25, verso 46, diz muito bem, exatamente, eu vou ler aqui. Mateus 25, 46, que diz assim: sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Só tem dois caminhos, céu ou inferno. O que passar disso é conversa e é história. Então, veja bem, exemplos bíblicos da atuação da morte. A Escritura confirma o padrão. Começa pelo pecado, vem a ruptura, a morte e, em seguida, o juízo. Adão, mortalidade universal. Romanos, capítulo 5, verso 19. Vamos ver o que foi que Paulo disse à igreja que estava em Roma. Romanos, capítulo 5, verso 19. Ele diz assim: sendo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Que no caso, aqui são dois homens, o primeiro Adão e o segundo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Caim, a morte relacional e física, Gênesis 4, 8. Vamos para Gênesis 4, 8 ver o que está escrito. Gênesis 4, 8. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Tá? Então, isso aqui é a morte relacional e física. Agora tem a morte associada à rebelião persistente, que no mundo são muitas pessoas que continuam nesse estágio aqui, que foi
o que cometeu o rei Saul. Vamos lá para 1 Samuel, para saber o que foi que o profeta disse. 1 Samuel, louvado e glorificado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 31. Cai Israel e Saul se suicida. Então, aqui, em todo esse capítulo, não vou ler todo o capítulo, que não tem como ler, é muitas informações, porque o capítulo são 13 versículos, e aí, devido ao nosso tempo, não dá para ler, mas você pode ler aí. 1 Samuel, capítulo 31, para você saber que caiu Israel e Saul se suicida. Israel perdeu ali a batalha e Israel caiu em pecado e o Saul acabou por se matar. Então, veja bem, essa é uma morte associada à rebelião, porque o Saul, ele cometeu rebelião. E, claro, Deus esmaga qualquer rebelião no ar, porque Deus falou com Saul por intermédio do profeta, dizendo, olha, faz isso assim, assim, assim. Ele fez tudo ao contrário. Então, cada narrativa reforça que a morte está ligada à desordem moral humana. Agora, claro, se nós falamos da morte, nós temos que falar a vitória sobre a morte. Louvado seja Deus. O centro da esperança cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que lá em João, que foi o que eu comentei ainda agora, João 11, vamos lá ver o que foi que o evangelista disse, João 11, 25, ele vai dizer, 11, 25, ele fala para Marta, ele diz assim, eu vou ler um pouco mais na frente o versículo para você compreender melhor. Jesus, então, verso 23, assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. Ele falou isso para Marta. E a Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque como ela conhecia as escrituras, e esclareceu Jesus, sua ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, veja bem, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É dessa morte que está sendo dito aqui, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, a vitória possui 3 dimensões. A primeira, vitória jurídica, o pecado foi pago, que foi justamente isso que Paulo disse à igreja que estava em Roma, capítulo 6, verso 23, que ele vai dizer o seguinte, ó, ele diz assim, ó, vamos para Romanos capítulo 6, verso 23, tá? Ele diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí veja o que o Paulo vai dizer no Romanos 8, verso 1. Ele diz, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que vivem em Cristo Jesus. Mas veja, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus que vai direcionando a vida da pessoa. Então, essa é uma vitória jurídica, tá? Vitória espiritual. O medo foi removido. Vamos lá para a carta aos Hebreus, que o autor da carta aos Hebreus vai dizer como foi removido. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele diz assim, portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, porque estavam em pecado. E é por isso que a Bíblia diz que se eu e você, se nós formos pecadores remidos,
então a morte não terá poder sobre a nossa vida. Outro ponto importante, vitória escatológica, que vamos falar aqui do futuro. A morte será abolida, é o que diz veridicamente, né, e textualmente a carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, que ele vai dizer o seguinte, no capítulo 15, versículo 54. Paulo diz: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Então, isso aqui está sacramentado, está escrito na palavra de Deus. Deus falou que Deus, o profeta Jeremias disse que Deus vai cumprir o que está escrito. Então haverá vitória jurídica, vitória espiritual e vitória escatológica. Ou seja, tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição não é a metáfora espiritual, é o evento histórico e a garantia que o Senhor Jesus Cristo dá a todos aqueles que crêem nele. E aí, agora vamos falar sobre o destino final da morte. O plano eterno inclui, primeiro, ressurreição corporal, que é justamente o que João vai dizer no capítulo 5, versículo 28 e 29. João diz assim, ensinando. João 28 e 29. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui é verídico e vai acontecer. Destruição definitiva da morte. Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Vamos lá para Apocalipse ver o que foi que o João falou. Apocalipse 20, 14. O João diz: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Destruição definitiva da morte. Juízo final. Apocalipse 20, 12. Ele diz: vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas obras, pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas aqui na terra. Agora, nova criação sem sofrimento. Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, 4, que diz assim: e eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Acabou. Então veja que a morte é temporária, a vida é permanente. É claro que a morte é temporária para aquele que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Confessou perante os homens, porque a palavra é clara. O apóstolo Paulo disse, se com tua boca tu confessares a Jesus, no teu coração tu crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com a boca tu faz confissão da tua salvação e com teu coração tu crê para a justiça de Deus. Aplicação espiritual para o discípulo, você que é discípulo de Jesus Cristo. A consciência da morte produz sabedoria. Ensinamos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. É isso que disse o salmista no Salmo 90, verso 12. Então, ele nos chama ao arrependimento contínuo, tá? Propriedade eterna, reconciliação urgente.
Tem pessoas na Terra que precisam se reconciliar urgente com Cristo. Não sei se este é o teu caso. Se for, faça isso nesta noite. Vigilância espiritual. Nós temos que estar vigilante. E, claro, eu preparei aqui umas perguntas para nossa reflexão. Veja, estou preparado para encontrar-me com Deus? Essa é uma pergunta para você, que está na aula do discipulado. Pare, pense um pouquinho. O texto sagrado diz assim: se esta noite te pedir a tua alma, o que tu tens para dar em troca? É essa a pergunta aqui. Estou preparado para encontrar-me com Deus a qualquer momento? Seja quando Jesus voltar ou se eu morrer, estou preparado? Responda. Vivo como quem prestará contas? Nunca se esqueça disso. Haverá uma prestação de contas. Minha esperança está em Cristo ou em coisas transitórias? Responda para você mesmo. Princípios discipulares. Princípios discipulares essenciais. A morte é inevitável, mas o destino eterno é decidido agora. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então você tem que se decidir a seguir Jesus hoje, enquanto você está vivo. Amanhã, ninguém sabe. O modo da morte desaparece quando há certeza da redenção. É o que diz Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. A vida cristã é uma preparação consciente para a eternidade. A vitória sobre a morte é exclusivamente em Cristo. É o que nos mostra 1 Coríntios 15, 57. E eu quero estar agora orando. Chegamos ao final do nosso estudo e nós vamos fazer a oração final. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você ore comigo dizendo o que eu vou dizer aqui agora. Amém? E se você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você que precisa se reconciliar, olha, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde, não deixe para outro dia, porque você pode ser surpreendido pela morte. E se for, você sabia que muitas pessoas que eram para estar hoje junto do nosso pai Abraão, e elas estão no Hades, pessoas que ouviram centenas de milhares de vezes a pregação do evangelho, os convites para entregar sua vida a Jesus Cristo, mas elas não levaram isso muito a sério. De repente veio um carro e atropelou, matou. E a pessoa morre sem salvação e vai ter que passar a eternidade longe de Deus. E agora, nesse momento, o espírito está no Hades em tormento, desesperado. Então não deixe que isso aconteça com você, tá bom? Então vamos orar e eu quero que você ore repetindo comigo, dizendo assim: Senhor Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença agora. Eu quero te dizer, Senhor, que tu és o Deus da vida. A morte não nasceu de ti, Senhor, mas entrou pela nossa desobediência, pela desobediência de Adão e de Eva. Reconhecemos a nossa fragilidade. Diga isso para Deus. Eu reconheço a minha fragilidade. Somos pó e ao pó nós retornaremos um dia. Dai-nos sabedoria para viver cada dia à luz da eternidade. Diga para Deus, Senhor, livra-nos do medo e da indiferença. Que a realidade da morte nos conduza ao arrependimento, à fé e à santidade, Senhor. Agradecemos porque em Cristo, Senhor, a morte foi vencida. Ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Diga, é isso que é o registro de João, capítulo 11, verso 25. E diga para Deus, sustenta-nos com a esperança da ressurreição, Senhor. Fixa nossos olhos na promessa de que a morte já não existirá, que é o registro de Apocalipse, capítulo 21, 4. E diga para Deus que vivamos preparados, vigilantes e confiantes, esperando o Senhor. Até o dia em que a vitória será plenamente revelada. E diga, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida e vencedor sobre a morte,
diga amém. Diga para o Senhor, você que está se reconciliando, você que está entregando a vida a Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados em palavras, pensamento, em obras. Hoje eu aprendi que é melhor estar com Jesus Cristo. Vivo e depois de morto vou continuar estando também. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai querido, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Quero deixar aqui a minha gratidão. Deus te abençoe abundantemente. E dizer para você o seguinte, quinta-feira nós temos Brasil, a sombra do engano, 500 anos de falsos profetas, doutrina de demônio e a batalha pela verdade. Não esqueça, às 20h30 já estaremos aqui novamente. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe e uma noite abençoada para você. Fique na paz do Senhor. Amém.